quem é o nosso convidado de hoje? E nós resolvemos, já que nós vamos ter que gravar a sustentação oral e colocar no processo, ao invés de gravar no escritório, nós resolvemos gravar aqui na frente do Supremo Tribunal Federal, porque senão nos autorizam que defendamos os nossos clientes lá dentro, nós os defenderemos aqui fora. Boa tarde, doutor Ezequiel, uma satisfação ter você aqui com a gente. Boa tarde, Coronel, boa tarde, Fernão, boa tarde, audiência, é um prazer estar aqui com vocês que são um exemplo aí do jornalismo sério, e agradeço o convite, é um prazer. Prazer é nosso, Ezequiel, de ter uma pessoa que você teve, primeiro, uma atitude que foi muito inteligentemente concebida, né? E melhor ainda, executada, porque eu ouvi o teu discurso inteiro nas redes sociais, naquele dia que você fez lá na frente do Supremo, e foi brilhante, né, e corajoso. Quer dizer, a gente não pode deixar de falar nessa palhaçada dessa CPMI, porque ela acaba nessa ponta sinistra que é a prisão desses inocentes, né, e a condenação a essas penas brutais e patéticas, sem nenhum respeito por qualquer regra mais elementar da civilização, como é o devido processo e a defesa que você está proibido de fazer. Deixa eu só fazer uma apresentação rápida aqui do Ezequiel, Fernão, que muitas pessoas te conheceram pela primeira vez, Ezequiel, agora, por causa dessa sua atitude de ir ali para frente do STF, né? O Ezequiel, ele é um advogado criminalista de Brasília, ele é membro da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB, Distrito Federal, ele é membro da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, e ele é um ex-policial militar, não sabia disso, li agora aqui na sua descrição, e que já trabalha com crime há mais de 10 anos, ou seja, é alguém que conhece o assunto. E você é o advogado, talvez o criador, junto com a Gabriela Ritter, que nós já entrevistamos aqui, da Associação dos Familiares do 8 de Janeiro, e está defendendo 25 presos do 8 de janeiro, é isso? Isso mesmo. Eu tenho aí 20 clientes no inquérito 4921, que foram pessoas que foram presas lá em frente ao QG, e 5 que são do inquérito 4922, pessoas que foram presas ali nos palácios e na Praça dos Três Poderes. E o meu ingresso nesses processos, ele se deu logo no dia 9, quando fui acionado por uma família de Santa Catarina que estava com um familiar desaparecido, e eu acho que essa é a história comum de vários advogados, que as pessoas foram levadas e os parentes não tinham notícias. E aí eu fiquei rodando em Brasília procurando essas pessoas, fui na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, na Polícia Civil, até que nos foi informado que essas pessoas foram levadas para a Academia Nacional da Polícia Federal. E eu cheguei lá por volta das 14 horas do dia 9 e saí às 14 horas do dia seguinte. Então fiquei lá dentro 24 horas, porque quando eu cheguei para procurar a pessoa, não consegui mais sair, porque quando eu vi aquele cenário de guerra, de idosos, de pessoas doentes, de crianças jogadas dentro de um galpão, ali já não foi mais o profissional, foi o ser humano que não conseguiu sair de lá e deixar aquelas pessoas desamparadas ali, sem ter o mínimo de conhecimento, que sequer estavam presas. Muitos chegavam para a gente e perguntavam: doutor, será que a gente vai ser preso? Eu falei: olha, a senhora ainda não entendeu, vocês já estão presos. Agora a gente vai precisar correr atrás para ver aqui o que faz para liberar vocês. E dali a gente criou uma amizade e estamos aí com essas pessoas desde então. E nós começamos a enfrentar muitas dificuldades para acessar o poder público, porque nós percebemos rapidamente que esse processo não era jurídico, e sim político. Então, já que é um processo político, nós vamos ter que fazer algumas movimentações políticas. E aí surgiu a ideia de criarmos a associação, porque aí institucionalmente você tem uma conversa de CNPJ para CNPJ, vamos dizer assim, e a Gabriela topou o desafio de ser a presidente, uma vez que ela, além de advogada, também é filha de um dos presos políticos. E nós temos aí desenvolvido esse trabalho, temos mais de 300 famílias hoje cadastradas na associação e temos dado esse apoio aí, apoio psicológico, financeiro para quem precisa, pessoas querendo ajudar e pessoas que precisam ser ajudadas, a gente faz essa conexão e graças a Deus temos conseguido ajudar muitas pessoas. E agora, no final do processo, depois de todas essas situações de violações de prerrogativas, nos deparamos com essa situação da impossibilidade de fazer a defesa dos nossos clientes, que foi o que nos motivou a estar lá na última segunda-feira. Eu vi no seu discurso, Ezequiel, que você fez referência a essa restrição
e por isso você resolveu fazer a sua sustentação oral ali, ao ar livre, isso foi ótimo. Mas você também, na sua sustentação oral ali, ou na introdução, você colocou um fato que me chamou a atenção, que quando você viu aquela atitude da ministra Carmen Lúcia, ali no TSE, abrindo um precedente ou considerando que a censura poderia ser admitida por apenas 10 dias, ali até as eleições, e que isso acabou ensejando uma escalada de inconstitucionalidades, você percebeu que ali era um momento crucial, e você fala que foi sozinho ali com um megafone para frente do STF e começou já naquele momento a denunciar. Fala um pouquinho ali desse momento que você viveu lá atrás. Foi uma noite não dormida, né? Dia 20 de outubro de 2022, quando foi prolatada essa decisão, foi confirmada, na verdade, foi uma liminar que o ministro do TSE havia dado, e foi confirmada ali era no TSE, mas os ministros envolvidos são membros do STF. E quando eu vi a abertura desse precedente, que permitia a censura ali por 10 dias e depois foi estendido, né, até a posse, eu fiquei extremamente preocupado. Eu falei, meu Deus, a gente já vinha vendo o STF cruzando certas linhas, mas ali foi uma situação que eu falei, meu Deus, eles estão explicitamente admitindo a censura no Brasil. E com voto confuso e totalmente contraditório, porque vota que não é permitível a censura sob qualquer pretexto, mas na sequência permito sob um pretexto. Então, assim, foi uma situação absolutamente irreal. E aí, no outro dia, eu não suportei. Eu tenho uma Constituição velhinha, que ela é de 88 mesmo, eu gosto de andar com ela porque ela é simbólica para mim. E aí eu peguei a minha Constituição, peguei um megafone, fui lá para a Praça dos Três Poderes. Eu falei, naquele momento a gente não sabia, né? A medida duraria de 10 dias. Eu falei, então, enquanto durar essa medida, eu estarei aqui todos os dias lendo a Constituição. E não fiz nada mais do que isso. Abri ali minhas redes sociais, também fiquei um pouco receoso de sofrer algum tipo de retaliação, então vou transmitir aqui nas redes sociais, que eu também me respaldo caso ocorra alguma coisa, e li a Constituição. Deu para ler umas 4 vezes e meia aí nesses 10 dias, os 250 artigos da Constituição, e várias pessoas passavam por nós ali naquele momento, e cumprimentavam pela atitude e tal, mas ninguém se juntava. Eu falava, lê aqui um artigo. Não, doutor, o senhor já está aí, então permaneça, boa sorte e tal. Tá vendo, então, Fernão? Não é só você que é aquele profeta que prega no deserto, não. Ó. O Ezequiel já era alguém que falava sozinho e já apontava esses erros lá atrás, né? Não, eu não sou profeta que prego no deserto, não. Eu sei que tem gente como o Ezequiel. E é por isso que eu estou aqui. Agora, Ezequiel, você como membro da OAB, como é que fica isso, hein? A atitude da OAB diante de tudo isso, né? Dessas coisas que você enfatizou tão graficamente, quer dizer, você ir para frente do Supremo Tribunal e ler os capítulos da Constituição que o Supremo Tribunal está violando, e a OAB tem a atitude que tem. Como é que é essa coisa aí dentro do universo dos advogados? Como é que é essa briga aí? E, Ezequiel, eu deixo até acrescentar, eu não sei se o Fernão está sabendo, mas ontem a doutora Marinalva foi presa, uma advogada que foi uma das primeiras a chegar ali do 8 de janeiro, deve ter convivido com o Ezequiel ali nos primeiros dias, e ela foi presa ontem, eu não sei se o Fernão sabe disso. Não estava sabendo. A OAB é um capítulo à parte em toda essa história. Primeiro eu vou iniciar sobre a questão da membresia. Por que eu faço parte da OAB? Muitas pessoas criticam, né? Você está vendo a OAB fazendo as coisas erradas e tal, e continua fazendo parte de uma comissão lá e tal. Porque se eu estiver lá, eu posso ter voz. Eu estou aqui colaborando com a instituição, eu estou com as minhas 2 anuidades em dia, então eu tenho todo o direito de criticar. Eu estou legalmente respaldado para fazer isso. Segundo, sobre a questão da dona Marinalva. Ontem foi, assim, simbólico, porque foi um dia muito triste para a advocacia, os colegas estão assustados, porque a gente estava começando a se insurgir sobre essas situações, essas violações de prerrogativas, o Conselho Federal começou a fazer alguns movimentos, e aí veio esse balde de água fria que foi a prisão dessa colega, e aí os colegas, todo mundo ficou, meu Deus, se prenderam um, podem vir atrás de mim.
Então, foi uma situação muito triste. E enquanto nós estávamos ali com toda aquela comoção ontem à noite do ocorrido, a OAB faz um post de que estava em um evento na AGU, no Observatório da Democracia, no lançamento do Observatório da Democracia, que é aquele mecanismo que foi utilizado para perseguir aí, que está sendo utilizado para perseguir o grande Alexandre Garcia. E aí eu imediatamente eu comentei lá até no post do Conselho Federal, eu falei, enquanto vocês estão com vescote com esse governo, a Polícia Federal desse governo, que deveria ser uma instituição de Estado, mas se transformou em uma instituição de governo, está prendendo uma advogada, está com uma advogada na prisão agora sendo interrogada, e vocês estão fazendo esse tipo de comportamento. E pasme, veja o argumento. Eu vou dizer, são vários aqui que embasaram, né? É uma decisão um pouco longa, até uma decisão que está sob segredo de justiça, então não posso entrar em muitos detalhes, mas um dos argumentos que embasou o pedido de prisão feito pela Polícia Federal, que foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Marinalva expõe sua opinião contrária às atitudes e decisões do excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes. Esse é um dos fundamentos que levou à prisão da Marinalva, pedida pela Polícia Federal e negada, tá? Manifestada contra pela PGR. Surpreendentemente, porque a PGR é outra instituição que tem nos envergonhado durante esses meses, mas nesta situação ela foi contrária à prisão o Ministério Público, é o titular da ação penal, foi contrário à prisão do advogado e ainda assim o ministro decretou a prisão atendendo à recomendação da Polícia Federal. Isso eu tenho, desde lá dos programas da Jovem Pan, eu tenho denunciado esse caso do Ivan, né, que está preso há 1 ano e meio, quase 2 anos, vai fazer 2 anos no próximo fevereiro, né, por ter feito uma declaração qualquer num blog que ele tinha, né, e a família dele me mandou os documentos que demonstram que a PGR já tinha mandado soltar ele 3 vezes, e o Alexandre de Moraes nem responde. Ele recebe uma ordem, uma documentação do Ministério Público Federal, ele nem responde. Se for pedido de prisão, se for manifestação favorável à prisão, ela é apreciada imediatamente. Se for manifestação favorável à libertação, ela é absolutamente ignorada nos autos. Só para complementar sobre a questão do Conselho Federal, então o que acontece? Desde o primeiro momento, nós temos acionado as instituições, eu tenho aí para mais de 20 protocolos que eu tenho no Conselho Federal, sobre essa, porque assim, quando passa a ser questão de violação de prerrogativa no Supremo Tribunal Federal, a competência não é da OAB do Distrito Federal, é do Conselho Federal. Então a gente atua lá. E aí nós fizemos essas manifestações, informamos várias vezes, fui em reuniões do Conselho Federal, levei as demandas, as violações de prerrogativas e não fomos atendidos. Aí nós começamos a fazer algumas manifestações públicas, começamos a fazer audiências públicas, fizemos no Senado, fizemos 2 na Câmara, e lá nós começamos a denunciar esse descaso da OAB em relação aos defensores das pessoas ali. E, por exemplo, houve um protocolo que eu fiz em fevereiro, foi respondido 2 dias antes de uma audiência pública na Câmara, no final do mês de julho. Então, nesse nível. Só que agora, quando nós chegamos aí na fase das sustentações orais, que é o julgamento das pessoas, ficou insustentável para a OAB manter a sua inércia. Por quê? Eles, e por coincidência... Pela primeira vez disseram alguma coisa, né? Mas Sim. Porque, por coincidência, um dia antes de sair a decisão do ministro que determinou a remessa dos julgamentos para o plenário virtual, havia tido um evento do Conselho Federal da OAB, no qual o ministro André Mendonça havia participado, e nesse evento houve uma manifestação da diretoria do Conselho Federal da OAB no sentido de que a sustentação oral no plenário físico era um direito negociável dos advogados e tal, então ficou assim, insustentável, eles tiveram que fazer alguma coisa. E aí, quando eu tive ciência da decisão, notifiquei o Conselho Federal imediatamente, notifiquei o presidente da OAB do DF, presidente do Conselho Federal, e aí eles oficiaram ao ministro Alexandre de Moraes pedindo a reconsideração dessa decisão. O ministro negou, eles tornaram oficiar e realizaram a reunião com ele na terça-feira, mais uma vez explicando, e essa reunião da terça-feira já foi com todos os presidentes de seccionais do Brasil, de todos os estados. Terça-feira passada. Terça-feira passada.
E mais uma vez reiteraram essa necessidade. Até agora nós não obtivemos retorno nessa questão, mas ela começou a se manifestar. Não foi noticiada, né? Eu pelo menos, por mim, passou. Eu não vi. Você viu algum registro disso, Gerson? Vi porque eu tenho acompanhado com a Gabriela, eu tenho acompanhado quase que diariamente, eu converso com algum familiar ou algum advogado. Então, eu acompanhei, só que até agora o ministro Alexandre de Moraes não voltou atrás. Mas teve registro na imprensa? Eu estou perguntando. Eu não vi. Não. A imprensa, como o nosso programa é só às quintas-feiras, então a gente só tem as quintas. Na imprensa eu não vi nada. Quer dizer, se você não está conversando com algum advogado dos presos, você não fica sabendo nem que isso aconteceu. Não fica. A gente tem umas iniciativas... Isso pode acontecer, aliás. Né? A Cris Grêmio tem feito um trabalho fantástico ali na Gazeta do Povo, ela tem entrevistado vários dos presos, né? Nós temos feito o que a gente pode aqui também, a própria Oeste também tem conseguido falar alguma coisa do que está acontecendo, mas existe um bloqueio. Mas, Ezequiel, eu quero te pedir um favor. Muito rapidamente, na semana passada, nós falamos sobre os primeiros condenados, né? E, inclusive, passamos o Pix das famílias dos primeiros condenados. E hoje eu quero te pedir para você falar sobre esses primeiros aqui que já tem o voto do Alexandre de Moraes, que inclusive foi um voto interessantíssimo, né? Porque ele já deu o voto dele antes de ouvir a sustentação gravada de um dos advogados ali. E ele conseguiu, mais uma vez, repetir aquele feito imoral de se manifestar sem mesmo ouvir, ainda que seja gravada, a sustentação do advogado. Mas nós temos aqui mais o João Lucas Vale de Fone, 14 anos de prisão, Jupira Silvana da Cruz, 14 anos de prisão, Nilma Lacerda Alves, 14 anos de prisão, Davis Baek, 12 anos de prisão e Moacir José dos Santos, 17 anos de prisão. Sobre o Moacir José, eu vou colocar alguns detalhes aqui da condenação dele, mas fala um pouquinho para a gente quem são essas pessoas, para que a gente possa pelo menos entender e a nossa audiência também. Então, essas pessoas são aquelas que foram presas ali no Palácio do Planalto, algumas no Congresso Nacional, outras ali na Praça dos Três Poderes, e estão tendo essas penas altíssimas aí nessas situações. Eu não conheço aprofundadamente o caso de cada um, até porque seria impossível, mas eu conheço bem o caso do seu Moacir. Por quê? O seu Moacir, eu sou um dos advogados dele. E eu estava agendado para fazer a sustentação do seu Moacir. Foi o caso dele que me levou até a frente do Supremo nesta segunda-feira. Por quê? Foram agendadas quatro audiências entre os dias 13 e 14 de setembro. E a do seu Moacir era uma destas. Quando houve as audiências no dia 13 e 14, só conseguiram realizar 3 audiências. E a quarta seria do seu Moacir, no qual eu faria a sustentação oral. Só que, como não houve tempo hábil, foi encerrado o julgamento e ficou de ser remarcada a audiência dele. Ou seja, a pauta do julgamento do seu Moacir já estava no plenário presencial. E aí foi migrada para o plenário virtual e foi esse o motivo da nossa insurreição, no sentido de termos a defesa violada. E aí o que acontece? A doutora Chanise, que é quem atua comigo nesse caso, juntamente com a doutora Gislaine, ela fez a sustentação oral do seu Moacir, juntou nos autos às 23h44, ou seja, faltando 16 minutos para meia-noite, que era o horário que iniciaria o julgamento. À meia-noite, o ministro prolatou a decisão, um voto de 109 páginas, condenando o seu Moacir. Ou seja, não teria como, em 16 minutos, ele assistir uma sustentação oral de 20 minutos e prolatar um voto de 109 páginas. Então, é uma situação absolutamente... E detalhe, não há vídeo do seu Moacir quebrando nada, não há foto de ele depredando nada, assim como não havia dos 3 outros que foram condenados na semana passada. As pessoas estão sendo condenadas pelo crime de live. Estava lá dentro, fiz uma transmissão, peguei 17 anos de cadeia, sob um argumento de crime multitudinário, que é uma espécie que não existe no ordenamento jurídico brasileiro, é uma espécie de responsabilidade objetiva, uma situação onde você se torna responsável pela prática criminosa por uma adesão geográfica. Quer dizer que se nós 3 entrarmos num banco e ele for assaltado, eu posso ser denunciado junto com os assaltantes porque estava no local do crime no momento dos fatos. Então, assim, situações absolutamente ridículas, um julgamento, assim, antijurídico,
e que a gente precisa estar lidando com essas situações. Então, a gente vai visitar essas pessoas. Conversei com o Davis a pedido da família semana passada. Está todo mundo totalmente frustrado, desesperançoso, porque não há expectativa de que a justiça seja aplicada nesse primeiro momento. Que diz, viu, Ezequiel e Gerson, é isso que me diz que esse pessoal, eles não estão disfarçando mais, né? Eles estão produzindo provas contra si mesmo. Isso que você descreveu do Alexandre de Moraes é a produção de prova contra si mesmo. É uma impossibilidade matemática, né, que ele tivesse feito aquilo que ele tem a obrigação de fazer. E isso... Desculpa, Fernão, é porque eu não entrei na questão do mérito do que foi discutido, porque os argumentos, tanto das alegações finais quanto da sustentação oral, não são sequer citados no voto. Então, assim, um voto que já estava pronto, independente da defesa, e foi absolutamente ignorado. E você tem uma prova matemática disso. Haveria uma impossibilidade física dele ter feito o que ele deveria ter. E nós o fizemos assim deliberadamente, porque... E isso aqui me diz que esse pessoal não está pensando mais que em eleição. Sim. Então, eu fico assistindo esses jornais da televisão e o pessoal falando, não, porque agora, então, o fulano está se compondo com o partido A ou B para ser candidato de não sei o quê, porque cada um tem não sei quanto de tempo de dinheiro, tá tudo viajando na maionese, cara. Isso tá para trás. Já foi, esses caras não estão a irem com isso. Não. Quem assume atitudes como essa explicitamente não está mais pensando que ele vai viver de voto, né? Que esse governo não está mais pensando nisso. Então, o Brasil tem que abrir o olho, sabe? E entender o que está acontecendo com ele, entender que essa associação com China, com Putin, é sério, né? Eles estão dizendo para a gente que é isso que vai ser, né? Que é isso que nós vamos ser, né? E se a gente não for para a rua já, né? Já aproveitar essa ondinha que subiu aí no Congresso, né? Para animar o Congresso a recuperar o seu protagonismo e assumir o seu papel constitucional, né, numa democracia, nós estamos ferrados. Porque se passar isso aí, não tem mais volta. Não tem mais volta. E, Ezequiel, eu vou aproveitar o gancho daquela entrevista do ministro da Defesa, que eu creio que ele foi, como o Fernão falou, ele foi honesto intelectualmente, né, naquela entrevista, e falou aquilo que o próprio general Heleno também falou na CPMI. Você falar de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, chega a ser ridículo, só que os seus clientes e brasileiros estão sendo condenados por isso. Eu vou fazer questão de colocar aqui a condenação que foi... Eu extraí isso do voto de condenação do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele coloca... 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ele deu 5 anos e 6 meses de reclusão. Golpe de Estado, do Código Penal, a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão. Então, somente nesses dois, aí nós já temos 5 anos e 6 meses e mais 6 anos e 6 meses. Então, quer dizer, já parte de 12 anos dizendo que aquelas pessoas fizeram algo que era impossível, que é um golpe de Estado e uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E olha que... Isso descontado o pormenor de que as duas coisas significam a mesma coisa e não podem ser somadas. Exatamente. E você vê que, além de tudo isso, né, ainda tem a questão de dano ao patrimônio, aí é 1 ano e pouco, aí bota mais ali a deterioração do patrimônio tombado, aí deu mais um pouquinho, porque é o patrimônio, mas é tombado, então ele já ganha mais um pouquinho. E o pior, no último, ainda coloca associação criminosa armada e dá mais 2 anos de reclusão. Ou seja, é tão óbvio que isso está completamente fora da realidade que parece uma coisa meio kafkaniana, né? Uma coisa surreal. Como é que você, como advogado, encara ter que defender alguém num estado de exceção e num tribunal político?
Essa é a perfeita definição que o senhor acabou de dar. Estado de exceção, tribunal de exceção. E não sou eu quem digo isso, quem diz é o próprio Supremo Tribunal Federal. Em diversas decisões nesses processos você vai ver, dada a excepcionalidade do caso, dada a excepcionalidade e urgência do caso, dada a excepcionalidade do julgamento, em diversas decisões, ou seja, é um tribunal de exceção confirmado nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente o direito é o nosso orgulho. Trabalho com crime há mais de 10 anos, já fui policial militar, já trabalhei no sistema penitenciário, então, assim, é uma coisa que a gente, quando parte para a defesa das pessoas, a gente está vendo ali seres humanos, e infelizmente a gente vê colegas que têm se manifestado favoravelmente, a própria OAB emitiu um ofício no dia dos julgamentos, né, se congratulando ali com o Supremo Tribunal Federal, envergonhando os advogados que ali estavam, e a gente fica assim, eu não consigo entender como que a pessoa vê uma normalidade disso, em que você não consegue defender as pessoas, porque assim, eu falo com absoluta tranquilidade quem já defendeu pessoas acusadas de tráfico de drogas, pessoas acusadas de homicídio, de estupro, e a gente faz a defesa, porque até para a pessoa ser condenada, ela precisa ter uma defesa. E aqui essas pessoas não estão tendo a oportunidade de se defender. Elas não estão tendo a mínima chance. E agora, nesse plenário virtual aí, é que acabou, não tem. E um sujeito que não se detém, né, diante de condenar um pai que não conheceu ainda o seu filho a 17 anos de prisão, né, porque está preso preventivamente, né, a 17 anos de prisão, com esse tipo de dosimetria absurda, né, que o Gerson projetou aí, e nas condições de julgamento que você ilustrou com as suas atitudes, porra, esse cara não se detém diante de nada. Exato. Eles estão dispostos a qualquer grau de violência. Eles estão dispostos a qualquer grau de violência. Se você for passar para o mérito das questões, você vai ver que os crimes aí imputados, eles são impossíveis, esses mais graves, né, de terem acontecido pela compleição física das pessoas, pelo fato de não ter sido apreendida nenhuma arma de fogo, de nenhum tiro ter sido disparado, e esse depoimento é convalidado pela própria testemunha de acusação, Major Natália, que estava lá dentro do Palácio do Planalto, e aí o general Múcio teve aí um lapso porque a verdade, ela é inescondível, né? Eu acabei de inventar essa terminologia aqui, porque não tem como, agora, ela vai aparecer. Ezequiel, eu vejo que você é membro da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB do Distrito Federal. E nós vimos uma série de coisas acontecendo ali na Papuda, na Colmeia, mas me chamou muito a atenção, eu já estava com bastante dificuldade de encarar, né, esse finalzinho, né, o legado que a ministra Rosa Weber deixará quando ela resolve deixar o seu voto registrado a favor do assassinato dos bebês ali, dos nascituros. Mas o que me deixou assim muito perplexo foi essa fala dela, que eu faço questão da nossa audiência ouvir, porque já que você conhece o sistema prisional, eu queria que você falasse sobre essa fala cômica, né, tragicômica, que ela registrou hoje na sua despedida. Presta atenção. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Muito obrigada. Insubstituível. Eu não sei, antes de você falar, Ezequiel, eu acompanhei a oitiva lá na CPI do Distrito Federal, né, na Câmara Distrital. E lá, hoje, finalmente, foi ouvida a Priscila.
E a Priscila ficou 8 meses em solitária dentro da colmeia. E eu sei que isso é verdade, porque as presas que foram sendo soltas, e eu fui acompanhando, todas elas eu perguntava, você encontrou a Priscila no banho de sol? Vocês estiveram com a Priscila? A Priscila está na colmeia? E todas as presas que eu perguntei me diziam, não, nós nunca vimos a Priscila, sabíamos que ela estava lá, mas ela estava isolada. Como é que você explica essa fala da Rosa Weber com esse nível de sarcasmo? Tem alguns pontos aqui, né? Primeiro que são as violações de direitos humanos que a gente vem denunciando já de tanto tempo, né? Não interessa o crime que a pessoa tenha cometido, nós temos uma Constituição, somos signatários de diversos pactos internacionais que garantem a dignidade da pessoa humana, tanto no seu julgamento quanto no seu tratamento na prisão. E o que nós temos visto é que essas pessoas estão tendo sua dignidade totalmente solapada, como um testemunho desse que o senhor acabou de dar. A respeito da CPI, da CPMI, o que eu posso dizer, eu vi o Fernão um pouco mais reticente em relação a isso, mas eu acredito que o trabalho que a CPMI poderia desenvolver, ela já desenvolveu, que seria dar publicidade a algumas situações. Veja bem, nós não teríamos sabido vários fatos que foram ali desvendados na CPMI, mas o cunho dela é simplesmente político, de fazer aquela divulgação, e eu não tenho perspectiva, né? Eu acredito que ninguém entende que vai se gerar um relatório ali, que vai trazer alguma mudança, mas sim a exposição política, né? Agora, sobre esse episódio específico aí que a ministra relatou, os ministros, eles vivem numa realidade paralela. Enquanto nós estamos aqui, eles estão lá em um evento cheio de pompa, empossando o ministro Barroso, e não estão nem sabendo do que está acontecendo nas ruas. Essas pessoas não têm contato com o mundo. Então, quando eles recebem uma manifestação dentro de uma casa penal, eles não sabem nem interpretar. Eu conversei aqui com diversos assistidos sobre esse episódio em que eles estavam lá, e eles falaram, olha, quando nós ficamos sabendo que os ministros viriam aqui, nós fizemos diversas reuniões entre nós aqui, tentamos nos comunicar entre as alas, os blocos, as celas, para que as pessoas pudessem se conter, porque isso poderia agravar a nossa situação. E houve pessoas, você está ali, o ser humano, quando está na prisão, ele está no pico máximo do estresse, ainda mais quando sabe que é inocente, porque a injustiça, ela consome a gente. Nós que estamos aqui fora, imagina uma pessoa que está lá dentro do cárcere. E as pessoas reagem psicologicamente de formas diferentes. Então, houve quem, de fato, aplaudiu, mas a interpretação que eu faço a respeito dos depoimentos que eu tive aqui foi num movimento de absoluto desespero, porque não há como, logicamente, nós imaginarmos que uma vítima vai saudar o seu algoz de uma forma efusiva, e eles interpretam isso como se fosse um reconhecimento por bons serviços prestados. Mas você acha que ela acredita nisso, cara? Eu não acredito nem um minuto que ela acredita nisso. É absurdo. Eles são cínicos. Aí vem o episódio da marmita, né? Eu não acredito muito naquelas questões lá de fazer análise facial e tal, não sei o quê, mas essa aí a ministra não conseguiu nem disfarçar, né? Ela fala assim, provou, né? A marmita lá. Então, por quê? Porque eu faço parte da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB do DF. A alimentação sempre foi um problema em qualquer presídio. Mas lá a denúncia já de que essa alimentação de lá não é boa. E naquele dia estava bom? É lógico que está. Você acha que não foi montado um aparato lá para receber os ministros? Você acha que as pessoas não sabiam que eles iriam lá, que não iriam fornecer uma alimentação melhor? Os presos nos falaram, as pessoas que estavam presas nos falaram. Eu queria que o ministro viesse aqui pelo menos uma vez por semana para que a gente pudesse comer uma comida digna, porque naquele dia que ele veio a comida estava excelente. Então, assim, eles estão vivendo fora da realidade e, de fato, oraram por eles. As pessoas que estavam presas oraram pelos ministros em um sentimento cristão. Elas falaram, eu tive que trabalhar dentro de mim o perdão, e quando ele chegou lá, eu manifestei um sentimento de amor ao próximo e de dó. Eu fiquei com dó daquele ser humano que estava me colocando ali, então eu orei por ele. Mas não foi esse sentimento que a ministra relatou aí de euforia de uma vítima em relação ao seu algoz. Isso não existe. Impressionante. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque ele condenou o Moacir José dos Santos, para que a nossa audiência saiba, né, como têm sido feitas essas condenações. No valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$30 milhões, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados em favor do fundo que alude ao artigo 13. Quer dizer que ainda... por cima ainda tem essa multa de 30 milhões aí.
E tem mais uma, porque essa indenização a título de danos morais, que ela é uma responsabilidade solidária, ou seja, todos os que forem condenados terão que pagar ali solidariamente, cada um com a sua quota à parte, e ainda há a indenização por danos morais, que esta está sendo calculada em ações civis públicas que estão tramitando no TRF1, que se a gente for parar para analisar, essa é outra questão. Quer dizer que o TRF1 é competente para julgar as ações civis públicas, mas não é competente para julgar as pessoas? Então, ou um tribunal é competente para julgar determinados fatos, ou ele não é. Não existe isso de, então vou julgar a seara criminal aqui no STF, mas a indenização no TRF1. Não, você deve ser julgado no local onde a Constituição dá a competência para que você seja julgado. E o STF não é o órgão competente para julgar essas pessoas. E aí, essas pessoas, além das penas altíssimas, ainda estarão tendo que pagar essas indenizações a título de danos morais, esse valor é de 30 milhões, e danos materiais em valores que estão sendo discutidos nas ações civis públicas. Fernão. Olha só, Fernão, eu queria que você olhasse esse fluxograma aqui, que eu tirei isso da própria decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sim. Presta atenção, Fernão. Olha, o requinte de crueldade e de falácia, né? Porque olha o que ele colocou, que o que aconteceu foi o seguinte, foi a instigação de um movimento contra os poderes constituídos e o novo governo eleito. Então, a instigação de um movimento, ele diz que aconteceu anteriormente, que, na verdade, o protesto e os próprios ajuntamentos na frente das unidades militares, eles entendem como o segundo nível. Veja só, a regimentação de pessoas... Olha só que coisa interessante, que ele bota pessoas dispostas à tomada violenta do poder. Então, todos esses 1.500 foram arregimentados para fazer a tomada violenta do poder. Isso está no voto dele, isso está no documento. E depois ele diz que houve o deslocamento físico da turba antidemocrática à capital federal. E aí ele fala da omissão dos agentes públicos, etc. Então, veja que é a turba antidemocrática, ou seja, no próprio voto dele, o Ezequiel, às vezes me dá a impressão que o Alexandre de Moraes, ele, sem nenhum escrúpulo, ele assume o papel de juiz, de promotor, e sem falar que ele também foi com a sua equipe, né? Inclusive a Priscila, hoje, lá no depoimento, eu achei interessante que ela fez uma denúncia de alguém da equipe, né, de policiais ali, que é do time do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive teria sido preso por um outro crime de feminicídio, alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o olhar dele, a forma dele se expressar, a maneira dele dar o voto dele presencial, parecia que ele era o promotor, parecia que ele era da PGR, parecia que ele estava fazendo a acusação. Não foi essa a sua percepção também? A percepção de quem estava a 3 metros dele. Então, aquela postura já seria suficiente para que fosse declarada uma nulidade se isso ocorresse em qualquer âmbito judicial. A postura de um julgador. Agora, quando você faz uma retrospectiva e vê que ele vem exercendo o papel de investigador e de acusador desde o início desses processos, torna o ministro absolutamente suspeito. Ele tomou esses casos para si, atraiu uma competência para o STF que não existe, legalmente não existe, isso a gente consegue comprovar facilmente através de documentação. Tem essa questão inquisitória em que o juiz ele deve se manter afastado da acusação e da investigação justamente porque ele vai julgar e não é o que acontece. A gente vê os votos do ministro são instrumentos inquisitórios. Com esse pormenor que é definitivo. Isso tudo pela conta de um professor de constitucionalismo. Quer dizer, ele sabe cada vírgula de todas as leis que ele está violando com essa atitude. Melhor do que ninguém. Ele sabe. E aí ele não pode que alguém exponha, não pode permitir que alguém exponha isso. Não tem dúvida disso. Ele produz provas contra si mesmo matemáticas, como essa que você descreveu. Quer dizer, não daria tempo físico dele assistir a defesa, que ele diz que assistiu. Quer dizer, ele não está nem aí, ele mente na tua cara e manda você calar a boca. Porque se você não calar, eu prendo você por 17 anos.
Esse é o grau dos caras que nós estamos lidando. Não tem mais elaboração possível em cima disso. É violência pura. É violência pura. Mas nós temos que olhar para frente, né, o Ezequiel? Você tem a defesa de, pelo que eu estou percebendo, mais de 20 aí, 23, 24 ainda desses presos. Existe aquela proposta indecorosa, na minha opinião, e do próprio desembargador Sebastião também, de que esses 20 que você está defendendo, que foram presos no dia 9, façam algum tipo de acordo. Eu não sei se você tem a mesma opinião do desembargador em relação a esse assunto, mas, de toda maneira, parece, Fernão, que diante dessa excrescência toda que a gente está observando, a solução de um tribunal político parece também que ela é política, ela não é jurídica, né? Então, quando a gente fala do Congresso Nacional se levantando, já vi iniciativas falando de um decreto legislativo de indulto ou de anistia, alguma coisa indo pelo caminho político, porque nós já percebemos que se o ministro Alexandre de Moraes ele puxa para o STF, o julgamento e não existe nenhum recurso possível, então me parece que nós estamos diante de um tribunal político. Eu aproveito todo o gancho para repetir, né? O Congresso está aí, fez a parte dele, é pegar ou largar. Não vai haver segunda chance. Nós estamos lidando com esses caras que estão sendo descritos nessa entrevista aqui, que tem esse tipo de atitude na nossa cara. Eles não estão preocupados em nos enganar, em dizer que eles estão erradamente sabe, tropeçando em algum engano. Não, é deliberado. É deliberado, né? Eles não escondem, eles estão mostrando que estão fazendo essas coisas com deliberação, né? Eles estão mostrando que eles não querem esconder de ninguém que se trata de violência pura e não de justiça, nem de interpretação da lei, nada disso, né? É pura violência. Então, o Congresso se levantou e, eu repito, é pegar ou largar. Se não pegar agora, sei lá o que vai acontecer com esse país. Melhor ir embora. Inclusive, quero mandar também um abraço aí para o doutor Sebastião, ele tem sido parceiro nessa luta nossa aí, é um exemplo de homem de caráter em que a gente se espelha. E isso que a gente está discutindo a respeito de uma solução política, a previsão constitucional, nós temos aí a previsão dos checks and balances, que é esse controle que um poder faz sobre o outro. Então, se o poder está extrapolando suas competências, é obrigação do outro poder contê-lo. Então, exatamente. Se nós temos essa deixa... Sim, pode falar. Não precisa acrescentar nada de legislação. Essa legislação está pronta, engatilhada e pronta para ser usada. Só precisa ser aplicada. Nós temos aí 40 pedidos de impeachment contra o ministro. Estão engavetados. Então, precisa ser colocado em prática esses instrumentos, esses mecanismos constitucionais para a contenção desses abusos. E aí, Coronel, o senhor falou um pouquinho a respeito do ANPP. Aqui é um outro abuso que... eu vou fazer um parêntese aqui. Dentro do parêntese é que algumas pessoas criticam o nome da associação, né, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, vítimas do Estado brasileiro, vítimas de tortura, de perseguição, de prisão ilegal. Então, são vítimas. E aí, o Estado brasileiro, através da PGR, e aqui, quando a gente fala do STF, o que o STF tem feito de errado, a gente fala, mas o que é da PGR, mais especificamente do subprocurador-geral da República, Dr. Carlos Frederico, um professor extremamente capaz, mas que tem prestado um desserviço para a sociedade brasileira, com acusações infundadas, e agora me oferece esse acordo de não perseguição penal absolutamente absurdo, em que a pessoa precisa confessar a prática de crimes que não cometeu, precisa se submeter a 300 horas de trabalho comunitário, espaçado aí dentro de 6 meses, ou seja, eles querem manter essas pessoas ainda sob o jugo estatal, pelo menos durante esse período de tempo, pagar uma multa no valor de R$5.000 e fazer um curso de redemocratização, de ressocialização, né, sobre a questão democrática. E ainda com aquela descrição, quer dizer, tem esse pormenor que é ilustrativo.
né? Ele dá a descrição do que foi o golpe de Estado do algodão doce, né? Tinha massoterapeutas, tinha feira, tinha... Teatro de fantoches para crianças. Fantoche. Isso é o golpe de Estado com violência armada que eles descrevem nessa coisa. E aí, quando foi oferecido esse acordo de não persecução penal, eu gravei um vídeo explicando os termos aí, e imediatamente eu redigi uma minuta fazendo uma contraproposta. Falei, já que vocês estão fazendo uma proposta tão absurda, eu contrapropus a PGR e falei, então vamos fazer uma negociação para que o acordo dê certo, então vamos retirar todas essas cláusulas e vocês incluem uma cláusula em que o Estado brasileiro reconhece as ilegalidades das prisões, os direitos humanos violados dessas pessoas e indenize financeiramente essas pessoas pelo tempo, por danos materiais e morais que elas sofreram. E mandei para a PGR, estou aguardando a resposta. Suspeito que eles não aceitarão. Mas seria o mínimo, né, de dignidade, se houvesse, de admitir o erro, porque o erro é muito gritante. O que foi feito com aquelas pessoas na academia de polícia é inadmissível. A tortura que foram submetidos, a forma como foram levados todos para os presídios, é completamente fora de qualquer imaginação a gente começar um governo novo com uma troca de regime, com 1.500 presos políticos. Quer dizer, não dá nem para comentar. Agora, Ezequiel, nós já estamos no finalzinho do nosso programa e nós temos por hábito aqui no Pingo de Liberdade de deixarmos sempre uma mensagem final para a nossa audiência e um estímulo a que as pessoas participem da solução, não fiquem somente falando dos problemas. Então, focado nisso, eu queria te desafiar a deixar uma mensagem final para a nossa audiência, até mesmo eu sei que tem familiares dos presos que estão assistindo aqui o nosso programa, eu já vi nos comentários, existem advogados que estão assistindo o nosso programa, e que a gente possa deixar essa mensagem final. É claro que a gente vai falar no finalzinho ali do 12 de outubro, mas antes disso, eu queria te pedir que você encerrasse esse nosso programa com uma mensagem que você queria deixar para a população brasileira, para a sociedade brasileira, mas também para os operadores do direito que estão envolvidos aí nesse processo. As pessoas em geral, eu não poderia dar outra mensagem que não fosse a de esperança. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha curta vida de 33 anos, é que tudo na vida passa. As coisas boas a gente deve aproveitar ao máximo, porque vai passar, e as coisas ruins a gente tem que suportar, porque vai passar também. Então, a gente está vivendo aí num momento difícil, mas a gente precisa perseverar. A perseverança é a qualidade dos vencedores. Então, a gente precisa continuar trabalhando, um passo de cada vez. Não existe bala de prata, não existe vitória sem guerra, e a gente só precisa continuar lutando. E aí, para isso, a gente demanda uma outra virtude que eu conclamo aos colegas profissionais do direito, que é a coragem. Coragem, porque ou você acha que eu não fiquei com medo de ir lá na frente do STF no ano passado sozinho, ou não tive medo de ir na segunda-feira agora com alguns colegas lá que já nos dão ali. Então, coragem não é a ausência de medo, é a forma como você vai lidar com esse medo. Então, a gente precisa ter coragem para se manifestar em cima dessas situações. Seremos aí perseguidos, vilipendiados, muitas vezes achincalhados por próprios colegas profissionais, mas eu tenho certeza que Sobral Pinto também foi na época da ditadura, quando se levantava contra algumas situações que aconteciam, e a gente não pode permitir que isso aconteça no dia a dia, né? E a gente vai continuar lutando e, acima de tudo, registrando, tá? Nós temos documentado, temos registrado tudo que está acontecendo, porque uma hora essa história vai virar, seja por meios políticos, seja pelo quesito temporal, né? Os ministros vão envelhecer, essa corte vai mudar e a coisa vai acontecer. Nós não vamos permanecer na injustiça para sempre, a verdade ela vai ter que aparecer alguma hora e a gente só precisa perseverar para que isso aconteça, para que quando isso aconteça, nós estejamos preparados para contar a verdade, porque a verdade está sendo escondida, mas ela sempre aparece. É isso aí. Eu termino com a Gabriela Ritter falando coragem, e é isso mesmo. Gabriela, nós estamos atentos ao que está acontecendo com vocês e tentamos, pelo menos nesse espacinho que tenho eu e o Fernão, de alguma maneira dar a nossa contribuição para furar o mainstream jornalístico e, ao mesmo tempo, chamar a atenção das pessoas. E eu
peço para o Fernão dar essa última mensagem, falando para as pessoas, resumidamente, aquilo que você falou o programa inteiro hoje. O momento é agora, né? É isso aí. O Congresso está dizendo para o Brasil, olha, nós estamos dispostos a reagir. Vale a pena? Devemos continuar? Nós temos que dar essa resposta para o Congresso Nacional. Não deixar ele pendurado na brocha. Porque se ele cair, cara, nós vamos estar muito mais embaixo ainda. É isso aí. Ezequiel, muito obrigado pela sua presença conosco. Eu sei que ela foi não só didática, elucidou muita coisa, mas ela também serviu de emulação até a população, para que consiga entender o que está acontecendo no nosso país e tomar passos concretos.